A messe é grande, mas os operários poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que mande operários. Então, utilizando dessas palavras da Bíblia, gostaria de dizer assim que se existe algum caminho que nos conduz certamente ao céu, esse é o de trabalhar para Deus, trabalhar em alguma coisa na igreja, porque realmente é através desse trabalho que pode te conduzir ao céu, porque eu acredito que as pessoas estejam muito focadas em fazer coisas grandes, se destacar em ministérios que, por exemplo, que utilizem microfone. E não é essa a palavra que Deus quer dizer, não é este o sentido todo. Cada um tem algo a fazer, cada um pode utilizar o seu dom, mesmo que seja uma coisa extremamente simples, como desligar o interruptor de uma luz que está acesa à toa, desligar o ventilador após a missa. Então são poucas coisas e que precisamos e que fazem diferença, sim. É claro que muitos estão focados como fazer a leitura. Fazer a leitura também é muito importante. Ou certamente que conduz aos céus é trabalhar como tesoureiro de igreja. Porque esse sofre perseguição. Esse aí é o que não pode mudar de carro, porque vão comentar que deve ser com dinheiro da igreja. É o que não pode reformar a casa, porque vão dizer, ele fez isso com dinheiro da igreja. Não pode se arrumar melhor, ter roupas mais caras, porque vão dizer. Não pode viajar, porque vão dizer que foi com dinheiro da igreja. Então esse sim é um exemplo daquilo que a perseguição, esses comentários todos, eles vão existir. E é nessa mortificação é que pode nos conduzir, sim, ao reino dos céus. Porque bem-aventurados os que são perseguidos, porque deles é o reino do céu. Então cada um tem, sim, o seu chamado, cada um tem a sua importância, mesmo que seja no simples, como eu falei. E numa leitura, como que precisa, como precisa de leitores, como que precisa de pessoas atuando na acolhida, pessoas que passam cestinho em algumas igrejas ainda, é uma pessoa que vai passando o cesto para as ofertas. São as pequenas coisas que agradam a Deus. Convivendo, trabalhando, é o ideal para você ter uma ideia realmente do que é uma aprovação, do que é um sacrifício por Deus. Porque não é porque você trabalha na igreja que as coisas são as mil maravilhas. Você mesmo está num grupo, nesse grupo vão existir fatos que vão provar realmente o que está faltando para você alcançar a Deus. Você vai ter que exercitar a paciência, o entendimento, a tolerância. Então, essas pequenas coisas, mas que vão fazendo diferença no dia a dia, que vão fazendo diferença na tua vida espiritual. Você pode ter certeza que existem brigas dentro da igreja. Como eu falei, não é a mil maravilhas, mas é preciso congregar, é preciso estar ali e exercitar. Porque, vamos falar a verdade, a gente sempre quer fazer o melhor segundo a nossa visão. Mas Deus tem o que é melhor na sabedoria dele, no entendimento dele. Que 90% das vezes não é o nosso tempo, não é do nosso intelecto, mas quando as coisas vêm, quando as coisas dão certo, a gente coloca que foi graças a mim, graças à minha ideia tudo funcionou. E justamente trabalhar para a igreja, você vai entender que ele só se utiliza de você. Ele utiliza, claro, da sua inteligência, da sua disponibilidade, mas o mérito tem que ser todo dele, todo de Deus. E se possível fosse, mas não é, o ideal seriam em cada reunião, em cada ato antes do trabalho, se orar, né? Orar sobre esse trabalho, orar sobre a missão, porque é difícil, como eu falei.
Vão haver muitas brigas, sim. Com certeza vai. Vai ter muita discussão pelo que um pensa que é melhor para a igreja, mas o outro discorda. Então, e aí você vai exercitando. E aí você vai se moldando, vai saindo um pouco do nosso egoísmo, porque nós somos egoístas e presunçosos, né? Porque se lança uma ideia, como eu falei, vai querer o mérito para a sua inteligência, para o seu método, quando na verdade foi Deus que permitiu tudo. E às vezes Deus permite uma briga tão grande que os grupos se desfazem, mas permite para mostrar quão limitados somos e como que a gente esquece que o centro é Deus. Se você faz tudo isso para Deus, então você vai ter que lidar com aquela parte que as coisas não dão certo, as coisas começam a desandar, há brigas mesmo até com padres. Só que a gente, como é frouxo, a gente acaba indo embora, acaba falando mal, e a gente acaba não aprendendo a lição, que é justamente moldar nossa personalidade, moldar-se ao que Deus tem, moldar-se ao entendimento que Ele pode nos dar em cada situação. Mas eu tenho certeza que você pode fazer diferente, você pode fazer melhor. E eu recomendo que você trabalhe na igreja. Mas você fala, mas eu não tenho ideia do que eu vou fazer. Comece no pouco, comece no simples. Não é desonroso chegar a falar, eu quero varrer então à frente. Eu vou usar o exemplo do meu avô, que ele não participava ativamente na igreja, mas quando dava na cabeça dele, ele ia lá limpar, cortar o mato com a enxada dele, na época nem roçadeira ele tinha. Então ele ia lá, dependendo do dia, num sol de rachar, ia lá com a sua enxada e limpava toda a frente da igreja para não crescer mato, retirando aquele mato, aquele capim que nasce perto do concreto. Passava o dia inteiro ali, ou seja, na simplicidade dele. Ele, como falei, tampouco frequentava, mas olha só o carinho de preparar para que outras pessoas possam desfrutar daquele lugar. E essas pessoas nunca conheceram, no caso do meu avô, porque ele não frequentava. Mas ele, dentro da sua mente, dentro da sua cabeça, era o que ele tinha de melhor para fazer. Ou seja, ele não estava se envolvendo dentro dos mecanismos da igreja, vamos falar assim, das lideranças, mas ele estava fazendo algo. E acho que é esse o legado que ele deixou, verdadeiramente servir. Então é no simples. Você tem algo a fazer, então que você participe, que Deus te ilumine, para que você entenda que este serviço, bem como suas contradições, podem ser um bom caminho para se chegar à pátria eterna, a nossa recompensa no céu.